Fala meu amigo cartoleiro, fala minha amiga cartoleira. Eu sou o Bruno Genovese, sou estudante de jornalismo e apaixonado por esportes e estatísticas. Esse é o Futologia, o seu canal de análise de futebol. Bom rapaziada, estamos aqui para as dicas da 18ª rodada do Cartola. Como eu venho sempre falando aqui para vocês no canal, essas dicas sempre passadas aí por meio das estatísticas, de estudos que eu faço durante a semana. Eu espero sempre que vocês estejam acompanhando, também gostando e que possa estar te ajudando. Vou ficar pequenininho aqui na tela, já abri a tela do Cartola e eu já volto. Vem comigo? Bom, gente, eu vou sempre aqui passar no começo dos vídeos como foi a pontuação do meu time na última rodada. Como vocês podem estar vendo aí na tela, infelizmente não foi uma rodada muito boa para nós. Nossa pontuação ficou muito próxima da média dos cartoleiros. Eu sou zicado, né? Eu gosto de falar que sou zicado. Foi bem começar o canal que o meu time não foi muito bem na rodada. A gente fez algumas apostas que não deram certo. Acho que a principal decepção da rodada foi para mim aí o Fluminense, que era um time que conseguiu ir bem contra o Atlético Mineiro, que era líder fora de casa, mas não conseguiu ganhar do Ceará mesmo jogando em casa. E o Muriel, que fazia pontuações regulares, como eu falei, desde a quinta rodada, conseguiu pontuar -5. Por sorte, nós escalamos aí o Felipe Jonathan com 14,20 e o Deus, o mito Galhardo, que é impossível você deixar de fora do seu time com a fase que ele vem vivendo. Coloquei ainda de capitão, garantiu 33 pontos para nós. O Keno, que a gente resolveu deixar de fora, de fato não fez gol, como eu falei, como eu estava prevendo aqui. Também não fez uma pontuação tão alta, o Atlético Mineiro não ganhou do Bahia fora de casa, inclusive perdeu, mas o Keno foi melhor do que todos os meus atacantes, então talvez tivesse sido melhor realmente apostar o Keno, que é um cara que tem feito pontuações regulares, mesmo sem fazer gol, e o Cartola é muito sobre isso também, o quanto um jogador consegue pontuar bem sem fazer gol. Então os jogadores, às vezes é melhor você escalar um cara independente da partida que ele vai jogar, se ele tem apresentado regularidade. Isso foi um erro que eu cometi aqui, inclusive, por exemplo, escalando o Brenner, atacante do São Paulo, um jogo que voltaria a zaga titular do Grêmio, que é o Jeromel e o Kahneman. Então isso talvez pode ter sido um erro do meu time nessa rodada. Mas vamos, bola pra frente, vamos agora para a 18ª rodada, vou escalar aqui o meu time e já volto para vocês. Bora lá? Bom, gente, vamos aqui escalar o time, como é de praxe, vamos começando aqui pelos goleiros. Nessa rodada eu vou te dar aqui 3 opções de goleiros, apesar que eu acho que não temos muitos goleiros bons para escalar nessa rodada. Como quase todas, né, na verdade, mas vou te indicar aqui os goleiros que eu acho que são os melhores para a rodada. Muita gente tem escalado o Jean por ser um dos goleiros mais regulares, com a média mais alta, mas vou te passar aqui que o Jean, as melhores pontuações dele, todas elas, vou até abrir aqui para vocês, as pontuações na rodada 9, na rodada 10, na rodada 13 e na rodada 16, todas elas foram feitas fora de casa. Então, como ele joga em casa, eu não vou indicar aqui o Jean, nem vou botar no meu time. Para mim, os melhores goleiros da rodada são o Fernando Praz, que é inclusive quem eu vou escalar no meu time. O Fernando Praz joga em casa, tem chance de SG contra o Coritiba, já fez boas pontuações em casa também, inclusive numa rodada contra o Bahia, logo no começo eu escalei o Praz, ele entregou bastante ponto para mim nessa rodada. Mas além do Praz, também vou te indicar que o Vanderlei do Grêmio, o problema do Vanderlei pesa a favor dele o jogo que ele vai jogar, que é contra o Atlético Paranaense, que não tem feito muitos gols, que também tem cedido defesas difíceis para goleiro quando eles jogam em casa, que é o caso do Walter, por exemplo, do Corinthians, naquele jogo que ele imitou, foi contra o Atlético Paranaense fora de casa. Mas o problema é que o Vanderlei aqui, como vocês podem ver aqui na tela, ele não tem feito boas pontuações no ano, mas as melhores pontuações dele foram jogando fora de casa, por exemplo, como na nona rodada quando ele fez 22,80. É uma opção para você considerar, mas eu acho que talvez seja um pouco arriscado. Já o Santos, o Atlético Paranaense também, outro jogador desse confronto. O Grêmio cede muitas defesas difíceis para goleiros fora de casa. Acho que vale a apostinha no Santos. O time dele não está muito bem, então por isso eu acabei optando pelo Fernando Praz, tá certo? Bom, galera, aqui nas laterais vou te indicar os nomes que eu acho que são os melhores para a rodada. Primeiro deles, o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, tem essa chance de SG, é um cara que joga mais como meio campista, tá sempre perto do gol, já tem 2 gols, 2 assistências no campeonato. E o parceiro dele de lateral também seria uma boa opção, vou até tirar aqui os filtros para mostrar para vocês, o Guga. Só que o Guga falhou no último jogo, existe essa dúvida se o São Paulo vai escalar ele ou se vai de Mariano. Então, para mim, nessa rodada, vou apostar mesmo no Guilherme Arana. Ele é o primeiro lateral que a gente vai escalar aqui no nosso time para a rodada. Legal a gente ressaltar também que o Guilherme Arana, como ele é lateral esquerdo, na verdade joga mais por essa faixa esquerda do campo. Ele vai estar encarando o Patrick, que é lateral do Sport, lateral direito, já jogou no Atlético Mineiro e também é um cara mais ofensivo, pode deixar alguns espaços lá atrás. Então, vale a aposta aí no Guilherme Arana. Outro lateral que eu acho que é uma opção muito legal para a rodada é o Bruno Pacheco do Ceará.
Bruno Pacheco, quando ele joga o Coritiba, nos últimos jogos, tem cedido muitos pontos para laterais esquerdos, como foi o caso do Felipe Jonathan na última rodada que a gente escalou. Felipe Jonathan deu muitos desarmes, conseguiu dar uma assistência aqui pelo lado direito da defesa do Coritiba. Eu indico o Bruno Pacheco, que é um cara até que regular, fez uma pontuação baixa na oitava rodada quando ele foi expulso, mas tirando isso, ele costuma fazer boas pontuações, entregar seus 6, 5, 7 pontinhos. Então, Bruno Pacheco é o nosso segundo lateral para a rodada. Tirando eles, vou indicar para vocês novamente o Felipe Jonathan, que como eu falei no último vídeo, jogando fora de casa, ele é um monstro. Falei, cravei, e foi isso que ele fez 14.20, ajudou muito o nosso time. Teve gente que não foi de Felipe Jonathan, não foi um cara tão escalado, mas conseguiu entregar uma boa pontuação. Então, novamente, mesmo eu não acreditando no SG do Santos contra o Fluminense fora de casa, eu escalaria o Felipe Jonathan. Mas prefiro, nessa rodada, deixar aqui Arana e Bruno Pacheco, que eu acho que são opções melhores. Bora para os zagueiros? Aqui na zaga, o primeiro nome que eu vou te indicar vai ser o Eduardo Brock, do Ceará. Eduardo Brock é um cara que tem chance de SG, como eu falei do Bruno Pacheco. O Coritiba não faz muitos gols, é uma das piores defesas do campeonato. E além disso, o Eduardo Brock é batedor de falta também. Gosta de bater forte na bola. Se rolar alguma faltinha, às vezes pode bater o Vina, mas ele também pode bater. É um cara que vai muito bem pelo jogo aéreo. Contra o Palmeiras ele já fez gol de cabeça. É um zagueiro que tem uma das maiores médias, tudo bem que só jogou 3 partidas, mas já desarmou 4 vezes em 3 jogos. Não fez muitas faltas, ela não tomou cartão, então acho que o Eduardo Brock é uma opção interessante. Eu não vou escalar ele porque eu não estou tão confiante em dobrar a defesa do Ceará. Perdão, não escalei ele porque eu já tinha dobrado a defesa do Ceará com o Felipe, o Bruno Pacheco e o Fernando Praz. Então, a primeira opção que a gente vai escolher aqui de zagueiro é o Pedro Jeromel. Eu acho que não dá para você deixar de fora. Num ano em que os zagueiros não estão pontuando legal, ele é um cara que ainda consegue pontuar com os scoutings de desarme, de falta sofrida, não faz muitas faltas, não tem errado muitos passes. Então, Pedro Jeromel é o primeiro zagueiro que a gente vai escalar nessa rodada. O segundo zagueiro que eu vou escalar e vou mostrar aqui para vocês é o Júnior Alonso. Vou só dar uma conferida aqui nas minhas anotações, que tem algo muito interessante que eu peguei do Júnior Alonso. O Júnior Alonso, ele joga contra o Sport, que ele é um time que cede, em média, 4,60 pontos para defensores fora de casa, que é a terceira maior média entre os times que jogam nessa rodada. O Eduardo Brock, do Ceará, o Coritiba é o segundo time que mais cede pontos para zagueiro. Mas nesse caso, eu preferia apostar na regularidade do Alonso e também para não dobrar muito o Ceará. Como a gente não tem ninguém, só tem um jogador da defesa do Atlético Mineiro, preferi escalar aqui o Júnior Alonso na nossa defesa. Ele é um cara que muita gente gosta de escalar, mas, na verdade, esse ano no Cartola não fez pontuações tão boas. Mas, mesmo assim, tem 31 desarmes, já não sofreu gol em 4 partidas. Eu vou apostar aqui no Júnior Alonso nessa rodada. Não vou esperar nada muito exorbitante do Alonso, mas acho que ele pode entregar alguma pontuação legal para nós. Bora para os meios? Aqui no meio de campo, nessa rodada, não vai ter segredo no nosso time. Vamos escalar os 3 primeiros jogadores aqui que aparecem entre as melhores médias do campeonato. Thiago Galhardo e Vinícius, eu acho que eles vão aparecer na grande parte dos times, o Nenê um pouquinho menos, mas vou te contar aqui por que eu resolvi escolher o Nenê. Sou santista, lógico, vou torcer pro Santos ganhar, mas o Nenê eu acho que é uma boa opção para a rodada, porque o Santos é o time que mais tomou gol de fora da área no campeonato até agora. Foram 4 gols de fora da área, sendo que os últimos 2 gols que o Santos sofreu foram de fora da área contra o Atlético Goianiense e contra o Coritiba. Esses 2 gols também foram marcados pelo Chico e pelo Giovanni Augusto, que são jogadores que jogam pela faixa central do campo. São os camisas 10 dos seus times. O Nenê é o segundo jogador que mais fez gols de fora da área no campeonato, atrás só do Claudinho. O Nenê já tem 2 gols de fora da área no Brasileirão, e ele arrisca bastante. Acho que ele pode ser uma boa opção para a rodada, tá certo? E um ponto interessante também para falar sobre o Vina do Ceará é que o Vina é atleticano, torce para o Atlético Paranaense, nunca escondeu de ninguém, é torcedor fanático do Atlético. E ele vai jogar contra o Coritiba. Talvez role aquela motivaçãozinha a mais, então eu acho que eu não deixaria de fora o Vinícius para essa rodada. Inclusive, é uma opção interessante para você botar de capitão, mas isso eu falo depois. Aqui no meio, se você quiser fugir desses 3 aí que tem a maior média, consequentemente também são caros, recomendo que você escale também o Fernando Sobral, mas aí é legal você ficar ligado, não escala o Fernando Sobral em detrimento do Vina. Se você for escalar o Fernando Sobral, recomendo que você dobre esses 2 jogadores que podem fazer uma boa pontuação. Sobral não é um cara tão decisivo, só tem um gol no campeonato e foi de pênalti, então escalaria ele mais visando um desarme, suas faltas sofridas, finalizações. Além do Sobral, galera, vou te indicar para essa rodada um cara que tá como dúvida. É o Natan, do Atlético Mineiro, novamente, estamos indicando ele. Só que aqui fica uma ressalva. Nos últimos jogos do Atlético, o Natan não tá jogando muito bem. Assim, eu assistindo jogos, a gente vê que ele não tá participando tanto como antigamente, como em alguns outros jogos.
Talvez ele esteja sentindo alguma coisa física, mas é bom você ficar ligado. E também como não está como provável na rodada ainda é dúvida. Eu não escalaria o Natan, prefiro as outras 4 opções, tá certo? Bora para os atacantes? Bom, aqui no ataque a gente tem uma enxurrada de jogadores para escalar nessa rodada, jogadores com média alta que tem feito um ótimo campeonato brasileiro, mas a gente só pode colocar 3. Cartola, bota um 4-2-4 aí para nós, vai, faz esse favor, quebra essa para nós. Vamos começar com o Marinho, impossível não escalar o Marinho, voltando a estar entre os prováveis, contra o Fluminense, é um cara que você pode escalar dentro de casa, fora de casa, escalando contra o Bayern de Munique, contra o Barcelona ou contra o Lanterna do campeonato. Escala o Marinho, que tem feito ótimas pontuações, raramente vai mal, esse ano não foi mal nenhuma vez, então vamos colocar o Marinho primeiro do nosso ataque. O segundo é o Keno, que eu também acho que você não pode deixar de fora nessa rodada. Vou te trazer aqui um dado muito importante sobre o Keno no horário que ele vai jogar. Esse jogo, Atlético Mineiro e Sport, ele vai ser sábado às 9 horas. Só para você ter uma ideia dos outros jogos do Keno no Brasileirão, sábado às 9 horas da noite. O primeiro jogo que ele jogou nesse horário foi contra o Atlético Goianiense, pela 11ª rodada. Nesse jogo, o Keno fez 3 gols e marcou 26,60 pontos. Depois, ele jogou contra o Grêmio pela 12ª rodada, onde ele fez 3 gols novamente e também marcou 29,20 pontos. Por fim, foi contra o Goiás, num jogo que ele destruiu e marcou 21,10. Desculpa estar olhando aqui para o lado, é que tenho que conferir aqui nas minhas anotações, porque eu não tenho a mega mente, tá certo? Então, a média do Keno jogando nesse horário é de 25,6 pontos. Tá bom ou quer mais? Eu acho que jogando contra o Sport, que é um time que cede pontos para atacantes, tem também o favoritismo do Galo, acho que o Keno é opção imprescindível nessa rodada, não dá para deixar de fora do seu time, beleza? Outro atacante que eu acho interessante de você colocar é o Claudinho do Bragantino, mas aí fica uma ressalva, as melhores pontuações do Claudinho foram jogando fora de casa. Ele joga em casa contra o Goiás, que é um time que toma bastante gol, mas ele nunca foi tão bem em casa. Acho que a melhor pontuação, inclusive, foi nesse último jogo, quando ele fez 8,60. Mas é um jogador que eu gosto muito e eu indicaria aqui para vocês. Além deles, tem também o PP do Grêmio, que eu fiquei entre o PP e o Pedro para fechar aqui o ataque. O meu diferencial foi que o PP vai jogar hoje, estou gravando esse vídeo quinta-feira, ele joga hoje mais tarde pela Libertadores, no jogo do Grêmio contra o América de Cali. Então, ele pode estar mais desgastado do que o Pedro, que foi preservado no jogo de ontem do Flamengo na Libertadores. Só por causa disso, eu escolhi o Pedro para completar aqui o ataque. Eu sei que o jogo é difícil, o Inter sofre pouquíssimos gols em casa, principalmente, mas eu estou confiando que o Pedro possa fazer um gol. O que não tira o PP de ser uma boa opção para a rodada. Uma ótima opção, diga-se de passagem. O terceiro jogador mais escalado ainda da rodada. É bom você ficar ligado também se o PP vai jogar mesmo hoje. Porque se o PP não jogar, se ele for preservado, escala ele no fim de semana, que talvez ele seja até melhor opção do que o Pedro. Qualquer coisa, eu aviso no Twitter se eu mudar o meu time. Segue lá, Bruno_Genovese. Vou deixar o jeito certinho de escrever aqui na descrição. Você segue que eu vou estar sempre mostrando como que estão as alterações do meu time e as atualizações também, tá certo? Bora pro técnico? Técnico essa rodada pra mim não tem muita discussão, só vou indicar ele mesmo, é Jorge Sampaoli. É o técnico com melhor média da rodada, ele costuma ir bem, seus jogadores costumam pontuar bem, acho que pode sair com o SG contra o Sport, pode fazer 2, 3 gols, porque o Atlético é um time que gosta de jogar para cima, é um time que vai buscar sempre a goleada, então o Sampaoli é o técnico para essa rodada. Agora, galera, sem corte mesmo, vamos decidir o nosso capitão. Eu acho que eu fiquei entre 3 opções para essa rodada. A primeira delas seria o Marinho, que é um cara muito regular, que eu acho que pode pontuar bem, pode fazer gol no Fluminense. Também o Vina, que tá jogando demais esse ano, todo jogo, as jogadas do Ceará sempre passam por ele finaliza muito. No jogo agora da final da Copa do Nordeste, eu tava assistindo, deu uma bola na trave, por mais que o Ceará não tenha feito gol, as melhores jogadas de perigo sempre passam por ele, né? Mas não tem jeito nessa rodada, como eu te passei, a média do Keno é absurda jogando nesse horário. Keno vai ser o capitão da rodada, acredito que vai ser o capitão mais escalado também, mas não tem muito como fugir disso. Então o Keno vai ser o escolhido para ser o capitão do nosso time nessa rodada, beleza? Bom, galera, essas foram as dicas da 18ª rodada do Cartola. Fiquei grandinho de novo, cresci um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, espero que te ajude. Coloca aqui nos comentários como que tá o seu time, pede alguma sugestão que eu tô respondendo, tá certo? Valeu, aquele abraço, até o próximo vídeo.